Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um encontro da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que está situada na Rua Arnaldo Magnini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, cidade de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro fraterno e o amor de Deus nos une, nos traz esperança e fé. Estamos aqui para alimentar a nossa alma e nos fortalecer, adquirindo um entendimento abençoado do Evangelho de Jesus e da nossa doutrina espírita. Nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, esse livro de cabeceira que nos serve de guia para todas as nossas situações cotidianas. É um livro primeiro da doutrina espírita que deu origem aos outros 4. Então, nossa leitura é um estudo eterno que vai transformando a nossa existência e fazendo com que tenhamos uma maior intimidade com Deus e com as falanges de espíritos benfeitores, nos conectando com eles sempre nas 24 horas do dia. Então, primeiramente, vamos para a nossa prece. Que o amor de Deus e de Jesus, nosso guia e nosso mestre, possa envolver a todos, que esse estudo nos traga o entendimento necessário para a nossa reforma íntima e que possamos colocá-lo em prática em todos os momentos da nossa existência, que ele se traduza num degrau cada vez mais evolutivo. E vamos agora vibrar pelos nossos irmãos. Vamos pedir a misericórdia divina e a assistência dos Espíritos socorristas para os nossos irmãos, vítimas dos temporais da cidade de Petrópolis. Pedimos também, Senhor, por todas as vítimas do descaso e da negligência, pelas vítimas da violência. Pedimos por todos aqueles que estão enfrentando grandes provações, que estão enfrentando as doenças, que estão acamados, pelos enfermos que estão nos centros cirúrgicos, nos tratamentos, nas quimioterapias, para que as falanges de Bezerra de Menezes e André Luiz possam visitar a todos e ampará-los. Pedimos também por todos os irmãos que estão passando pela provação da falta de emprego, de alimento, por todos aqueles que estão em grande aflição.
para que a divina providência possa socorrê-los. Senhor, acendei a chama em nossos corações, a chama da esperança, a chama do amor ao próximo. E terminamos a nossa prece com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Quero começar, antes de ler a primeira pergunta, quero iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui e pela sua atenção, seu carinho. É uma grande alegria estar mais uma vez junto com você. Então, nós vamos começar o nosso tema de hoje, que é forma e ubiquidade dos espíritos. Estamos no livro 2º, no capítulo 1º do livro dos Espíritos. É o item 3, forma e ubiquidade dos espíritos. Antes de mais nada, o que será que quer dizer a palavra ubiquidade? Ubiquidade, pessoal, é a capacidade de um espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Será que o espírito tem o dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo? Então vamos ver nesta primeira pergunta. Nós vamos da pergunta número 88 até a 92A. Então vamos ver o que Kardec questiona. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta, lembrando sempre que a resposta nos é dada pela espiritualidade superior. Então, são os espíritos que estão num estágio mais evoluído do que nós aqui, no nosso planeta Terra. Então, eles respondem assim: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. O que quer dizer etérea? Etérea é uma coisa que se refere à leveza, quase que imperceptível aos nossos olhos terrenos. Aí, terminando essa resposta, nós temos uma observação aqui, quem nos acompanha com o livro, aqui no final dessa página. Essa observação diz assim: todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido do perispírito. Necessário atentar para essas variações para não confundirmos as explicações.
Então, quando o Espírito se apresenta como um clarão, como essa centelha etérea, essa flama, quer dizer que se trata de um espírito muito evoluído, um espírito puro, como se diz na linguagem espírita, como Jesus, que é o espírito mais puro que já esteve aqui encarnado entre nós na Terra. E eu me lembrei, pessoal, daquela passagem bíblica de Jesus lá no Monte Tabor, que é um monte muito alto. Jesus estava lá com os discípulos João, Pedro e Tiago, e aí acontece a transfiguração de Jesus. Jesus se transforma e suas vestes ficam brilhantes a ponto de ofuscar. E aí aparecem os espíritos de Moisés e Elias. E Pedro, os discípulos ficam com muito medo. E Pedro propõe a Jesus de construir 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro nem sabia direito o que estava dizendo, porque eles ficaram muito assustados. Então, essa passagem que Jesus fica transfigurado e com as vestes brilhantes a ponto de ofuscar, me lembra justamente essa resposta aqui, né? Do clarão, da centelha, da flama. Então imaginem vocês a pureza de Jesus. E quem faz essa nota aqui no final da página, explicando que o espírito assim se apresenta só se ele for um espírito puro, é a nota do editor. E quem que é o editor? O editor aqui do meu livro, vou mostrar para vocês, é o Herculano Pires. O Herculano Pires, só para fazer uma observação à parte, ele, além de ser o tradutor, ele foi um espírita, um trabalhador incansável, grande divulgador da doutrina espírita, numa época em que o espiritismo sofria muito preconceito. Ainda sofre, só que já esse preconceito já está bem atenuado, graças a Deus. E ele é pai da nossa querida irmã abençoada Heloísa Pires, que fez várias palestras lá na SECA. Então é só para fazer essa observação e, continuando, vamos para a pergunta 89A. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Eles respondem: para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a maior ou menor pureza do espírito. Então, vejam que a aparência do espírito, ela tem tudo a ver com o seu grau evolutivo. Nós temos aí, nesse mesmo livro dos Espíritos, uma escala espírita, uma hierarquia entre os espíritos de acordo com o grau evolutivo de cada um, de acordo com o progresso que cada um de nós vai fazendo nas suas sucessivas encarnações. Então, quando uma pessoa diz
que viu um fantasma, que viu um espírito, primeiro essa pessoa tem o dom da mediunidade, da vidência, como Chico Xavier tinha, como o Edivaldo Pereira Franco tem, né? Assim, uma mediunidade extremamente evoluída, aflorada. Eles veem os espíritos da mesma forma com que veem nós encarnados. Para eles era tudo muito natural, e o é. A doutrina espírita nos esclarece que você não precisa ser espírita, nem uma pessoa religiosa para ter essa faculdade mediúnica de ver os espíritos, os irmãos espirituais. Então, eles podem apresentar aparências diversas, vai desde esse clarão até uma aparência mais grotesca, animalizada, que chega a ser assustadora, como é o caso dos nossos irmãos imperfeitos, dos nossos irmãos que são espíritos inferiores, né? Que são aqueles que praticam o mal, que se comprazem em fazer o mal. Então, tem uma observação aqui, nesta mesma pergunta. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama, com uma estrela na fronte. Essa é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Aqui, pessoal, mais uma observação. A inteligência, muita gente acha que ela reside no cérebro, na matéria, mas, na verdade, a inteligência é um atributo do espírito. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Como é que eles se movimentam? Então, resposta: sim, mais rápidos como o pensamento. Então, para o espírito não existe tempo nem espaço. Eles se movimentam de acordo, rápido como o pensamento. Isso também está de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Se o espírito for muito evoluído ou se já atingiu um certo grau de progresso, ele vai volitar, ou seja, como voar, e ele se transporta rapidamente de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro, e assim por diante. Lembrei também de uma cena daquele filme antigo, o Ghost, onde o espírito, o personagem malvado, né, um espírito, ele não tem consciência de que ele pode passar, se transportar, volitar. Ele está num estágio que ele tem que tomar o metrô. Então mostra o espírito lá aguardando a chegada do trem, do metrô, para ele poder se transportar.
Isso está bem ali relativo ao estágio evolutivo desse espírito. Ele precisa de um trem, do metrô, de algo material, de um transporte aqui da Terra para poder se transportar de um lugar ao outro. Questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Vamos ver a resposta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Realmente, quando nós estamos assistindo um filme, uma leitura, nos transportamos para aquele cenário e o tempo para. Então, ali está o nosso pensamento, ali está a nossa alma, o nosso coração. Questão número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para aonde deseja ir? Resposta: uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas se essa distância também pode desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Então, novamente, essa questão nos traz aí da pureza, que tudo é relativo à pureza do espírito, ao seu grau evolutivo. Ele pode dar-se conta da distância ou não, né? Essa noção da distância pode desaparecer por completo. Questão número 91, pessoal. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Mais uma vez, já vou adiantando, vai depender, né, do estágio desse espírito. Então, a resposta: não, eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis, desde que sejam espíritos que já atingiram esse progresso espiritual. Senão, ele não vai conseguir atravessar a parede, não vai conseguir atravessar a porta, ele não vai ter que esperar alguém abrir para ele poder passar. Pergunta número 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos, ou seja, em vários lugares? Vamos ouvir a resposta? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo.
Então, um mesmo espírito não pode se dividir. Ele é um só, mas as suas vibrações podem irradiar-se. Então, eles falam aqui, vês o Sol, que não é mais do que um. Então, o Sol na nossa galáxia é único, né? E não obstante, ele irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Então, está batendo o sol aqui em São Paulo, ao mesmo tempo está batendo o sol no Rio de Janeiro, na Bahia, em outros países, na Argentina, no Paraguai, os nossos vizinhos, não é isso? Então, apesar dele aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, ele não se divide. O Sol é único. 92A, a nossa última questão. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Resposta: bem longe disso. O poder de irradiação está no grau de pureza. Para quem é católico, a pureza aqui na doutrina espírita quer dizer a santificação no catolicismo. Então, bem longe disso, o poder de irradiação depende do grau da sua pureza de cada um, inclusive de cada um de nós, né? Quando nós irradiamos o nosso pensamento. Então vejam a nossa responsabilidade de estarmos sempre muito vigilantes quanto ao nosso pensamento, porque tudo que a gente pensa se irradia. Por isso que fazemos aqui as vibrações amorosas, as nossas preces, o nosso pensamento deve estar sempre sintonizado com Deus, com o Evangelho de Jesus. É o vigiai e orai, para que a nossa sintonia seja uma sintonia benéfica, uma sintonia boa, que o nosso padrão vibratório esteja sempre saudável, conectado, né, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, e assim possamos receber deles o amor, a providência divina, as inspirações, as intuições que vão fazer com que nós possamos fazer as escolhas certas na nossa vida. É a lei de atração, né? Nós atraímos para nós exatamente aquilo que nós pensamos. Então, Allan Kardec termina com a seguinte observação: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Então, é a irradiação. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiguidade dos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Isso também me fez lembrar das nossas
vídeos conferências, das nossas videochamadas, então podemos estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo, sem sair aqui de casa, não é isso? Então agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua paciência, desejo um excelente estudo. O que nós falamos aqui é uma breve pincelada, porque o nosso estudo é muito abrangente e requer um aprofundamento maior da nossa parte. Então fica aqui o convite para que todos vocês se dediquem ao estudo tão abençoado e que transforma e melhora tanto a nossa vida. Para encerrar, vou deixar uma frase aqui para refletirmos ao longo desta semana. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Chico Xavier. Que assim seja, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada.